Olá, amigos. Sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 7 playlists divididas por assuntos, a saber, como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, projetos de lei que o Brasil precisa, experiências de vida, educação e cidadania, e se eu fosse presidente. Então, se eu fosse presidente, continuando a saga, digamos assim, no aspecto economia, ontem, no vídeo de ontem, eu falei sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, que neste governo ele caiu nos 2 anos, 2019 e 2020, nos 2 anos do atual governo, ele caiu 3,1% acumulados. Subiu 1% em 2019 e caiu 4,1% em 2020 devido à pandemia e, naturalmente, devido a outros fatores. Enquanto a China cresceu, por exemplo, alguma coisa em torno de 6, 7%, um pouco mais, o Brasil caiu 4,1%. Isso é muito triste, isso é lamentável. O Brasil não precisava ter crescido, né, mas poderia ter ficado no 0 a 0. Se tivesse um governo melhor preparado, melhor qualificado, comprometido realmente com o país. É o que nós, não, infelizmente, não estamos assistindo. Então, se eu fosse presidente e estivesse no lugar dele, em vez de ficar no palanque e passeando de moto sem máscara, falando bravatas contra o STF, contra a Globo, contra Deus e contra o mundo, eu iria me concentrar no meu trabalho de presidente, no meu cargo de presidente, e honrar o salário de presidente. Convocaria o ministro da Economia. Aliás, trocaria o ministro da Economia, porque, coitado, o Guedes está cheio de boas intenções, mas, como diz o velho deitado, de boas intenções o inferno está cheio. Então, convocaria um cara melhor preparado, melhor qualificado, comprometido também com o interesse público, alinhado com o meu pensamento, não do atual presidente, o meu, de pessoa comprometida com o interesse público, e sugeriria a ele que fizesse projetos de estímulo, faria a 4 mãos e 2 cabeças, e obviamente com os assessores, muito mais mãos e muito mais cabeças, elaboraríamos a toque de caixa um projeto de estímulo à produção, de estímulo de crescimento da economia, estabelecendo metas. Poderíamos começar com metas humildes de 3, 4% ao ano e acrescentando 1% ao ano, enquanto durasse o meu mandato, e poderia fazer isso além do mandato, fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, de crescer sempre 1% a mais a cada ano que passasse. Porque a economia crescendo, quais são as vantagens? Para quem não sabe, eu acredito que todos que estão me vendo sabem. Aumenta a oferta de empregos na mesma proporção, aumenta o consumo, as pessoas passam a ter, o povo brasileiro passa a ter melhores condições de vida, mais qualidade de vida, aumenta a arrecadação tributária do governo, não só do governo federal, mas dos governos municipais e estaduais, consequentemente tem mais dinheiro para investir na qualidade do serviço público, que até agora é uma lástima, eu já gravei vídeos sobre isso também. Enfim, seria só a política do ganha-ganha, positivo para todo mundo, para os empresários, para o povo, para os trabalhadores e para os governos estadual, federal e municipal. Seria isso que eu faria enquanto presidente. E a seara é grande, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não vou dar nenhum detalhe, mas existe muita coisa a ser explorada dentro da economia brasileira, dentro do território nacional,
que alguns governos lá atrás já exploraram, mas que governo após governo, principalmente a partir do governo petista, ao invés de estimular o crescimento dentro do território nacional, houve desestímulos de toda a ordem. E veja bem, eu não estou falando de subsídio, de atividades subsidiadas, não. Eu estou falando de estímulos do ponto de vista de reduzir burocracia, estimular o crescimento da segurança jurídica, tudo isso que o governo do PT não fez e que o governo do Bolsonaro também não está fazendo. Então, é isso que eu faria se eu fosse presidente. Tá dado o recado, espero que tenham entendido. Eu poderia até dar maiores detalhes sobre o que eu faria, mas daí o presidente é outra pessoa e o ministro da Economia é outro também. Eles têm que ter as próprias ideias. Eu até daria a ideia, mas desde que eles me pedissem, tá certo? Eu tenho, modéstia às favas, eu tenho um arsenal gigantesco de sugestões palpáveis e plausíveis para passar para essas pessoas, desde que eles me peçam. Se não pedirem, infelizmente, não vai rolar, tá certo? É isso. Esse é o meu recado. Eles ganham muito bem para ter boas ideias e eles também não precisam necessariamente ter boas ideias. Mas eles poderiam ter humildade de pedir, não só para mim, né? Existe centenas, milhares de economistas e empresários e pessoas qualificadas de outras atividades que poderiam abastecê-los desde que eles tivessem humildade para fazer, por exemplo, uma consulta pública de sugestões. Não precisa nada além do que isso, fazer uma consulta pública e, obviamente, selecionar as melhores ideias e ter a humildade de investir nessas ideias, de aplicá-las. Senão, infelizmente, o Brasil não sai do 0 a 0 e, consequentemente, ninguém também, nem empresários, nem trabalhadores e nenhum governo. Vamos ficar nessa pasmaceira típica de governo medíocre e despreparado. É isso. Espero que tenham entendido e gostado. Um abraço, até mais.